Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro. E você vai ver a seguir. Incêndio destrói parte de uma casa na Várzea, em Teresópolis. Fim de semana é marcado por acidentes em Petrópolis. Tribunal de Justiça do Rio caça a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. Governador Cláudio Castro é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na madrugada de domingo, um incêndio atingiu uma residência na rua Estado de Israel, na Várzea, em Teresópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte do imóvel ficou destruído, mas ninguém se feriu. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações sobre o assunto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 1h50 da manhã e durou mais de 3 horas. As chamas só foram controladas por volta das 4h30 da manhã. A casa na rua Estado de Israel, em Teresópolis, ficou parcialmente destruída, mas ninguém se feriu. Na manhã desta segunda-feira, policiais civis estiveram no local para realizar a perícia. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. O governador Cláudio Castro e o vice-governador eleito, Tiago Pampolha, receberam do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro os diplomas pela vitória nas eleições deste ano. O prazo para a diplomação de todos os candidatos eleitos em outubro terminou nesta segunda-feira. A cerimônia de diplomação foi realizada no Teatro Municipal, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na última sexta-feira. Além de Cláudio Castro e Tiago Pampolha, outros 119 candidatos escolhidos para os cargos de senador, suplentes de senador e deputados federal e estadual também foram diplomados. Sempre digo que eu não acho que foi uma eleição focada num personagem, numa pessoa. Foi focada na união, eram 85 prefeitos, 14 partidos. Então, realmente, o Rio de Janeiro se uniu para continuar um trabalho que entendeu que estava dando certo e a população acreditou nisso. Isso, sem dúvida, dá uma satisfação pessoal, mas, acima de tudo, dá uma responsabilidade enorme, né, Tiago? Para que a gente possa fazer o melhor mandato da história desse estado. A chapa do governador Cláudio Castro foi eleita no primeiro turno do pleito em outubro com 4.900.000 votos, o correspondente a 58,6%. O outro candidato que chegou mais próximo de Castro foi Marcelo Freixo, com 27,38% dos votos do estado. Cláudio Castro se mantém no governo, tendo assumido o cargo de forma definitiva no dia 1º de maio de 2021, quando foi aprovado o impeachment de Wilson Witzel. A cerimônia de diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos a tomar posse no cargo. Além de Castro e Pampolha, Romário como senador, Bruno Bonetti e Andréia Fontes como suplentes de senador, 46 deputados federais e 70 deputados estaduais estavam habilitados para participar da diplomação feita pela Corte Eleitoral Fluminense. Os acidentes de trânsito em Petrópolis têm sido comuns. Entre a última sexta-feira e hoje, foram pelo menos 5 acidentes com vítimas ou que causaram um grande impacto no trânsito. Não é novidade que Petrópolis possui mais veículos circulando na cidade do que comporta. E com a chegada do fim do ano, as ruas ficam ainda mais movimentadas, o que pode aumentar o registro de acidentes de trânsito. Nesta segunda-feira, a Estrada União Indústria em Itaipava precisou ser interditada em ambos os sentidos em frente ao shopping Arcádia, depois de um caminhão colidir contra um poste. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, devido ao bloqueio, ao menos 3
3 linhas de ônibus precisaram ter os horários e a rota alterados. Ainda nesta segunda-feira, outro acidente foi registrado, desta vez na Rua do Imperador. Um carro de passeio colidiu na traseira de um ônibus da empresa Turp. A lanterna do veículo quebrou, mas ninguém ficou ferido. Falta de atenção, celular, com certeza nos carros, e imprudência, né? Acho que são as piores coisas que tem aqui no trânsito em Petrópolis. As ruas aqui são muito estreitas, né? E principalmente nos bairros são muitos carros parados na calçada, e isso aí acaba diminuindo o espaço que tem para trafegar, e aí com isso com certeza ocasiona acidente. A gente tem que ter cuidado não só com a gente, mas com as outras pessoas, então acho que a primeira coisa é priorizar a vida. No domingo foram 2 acidentes. De manhã, um carro de passeio colidiu em uma viatura da Polícia Militar na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. Apesar da batida, a assessoria da PM informou que os agentes não se feriram. Já por volta das 8h30 da noite, outro motorista de um carro de passeio bateu contra um poste na Avenida Ipiranga, também no centro. O acidente provocou um longo congestionamento e resultou em uma outra colisão. Um coletivo que passava pelo local acabou colidindo com o carro que ainda não havia sido retirado. O Cetranspetro informou que o motorista do ônibus estava dirigindo devagar e, por isso, nenhum passageiro ficou ferido. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, no mês de novembro foram registradas quase 50 mil infrações com velocidade superior até 20% da permitida e 11.972 infrações de velocidade até 50% acima do permitido. O balconista Luiz Funchal precisou gastar o 13º salário com o conserto do carro após uma colisão com um caminhão. O pessoal bebe demais, esses motoqueiros não respeitam ninguém, os motoboy. Levei um prejuízo de R$ 1.800. Recebi meu 13º no barco que eu trabalho, foi tudo no carro, na frente aí do carro. Após o pedido da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Carlos Figueira cassou a decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, que havia bloqueado R$ 2 bilhões dos recursos estaduais para obras emergenciais em Petrópolis. Na decisão, o desembargador destacou que não havia necessidade de bloquear verbas para destinar os recursos ao financiamento de obras públicas, uma vez que essa iniciativa depende de licitação do Estado. Ele lembrou também que essa verba não poderia ser bloqueada por ser proveniente do leilão da SEDAI e que deve ser destinada a financiar inúmeras obras por todo o Estado e não apenas um município. O desembargador Henrique Carlos Figueira afirmou ainda que as obras de Petrópolis se destinam à urbanização no município, o que não é atribuição do Estado, e que a decisão do juiz em primeira instância bloqueou metade dos recursos existentes na conta, o que prejudicaria a verba dos outros 92 municípios do estado. Na decisão, foi destacado ainda pelo presidente do TJRJ que Petrópolis não deve receber a quantia equivalente a quase 10% anual do estado, no atual exercício, depois de deduzir as verbas com destinação vinculada. A Prefeitura de Teresópolis, em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Civil e outros órgãos, realizaram na noite do último sábado até madrugada de domingo a Operação Natal Seguro. A fiscalização foi feita em diversos bairros. Na ocasião, 7 autos de infração foram expedidos pela Vara da Infância e Juventude, 4 notificações foram feitas pelo setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, sendo expedidos 2 embargos à utilização de som e um auto de infração por descumprimento de notificação prévia com auto de constatação. Além disso, 6 motocicletas foram removidas ao depósito público municipal, sendo emitidos 30 autos de infração de trânsito. Um menor foi apreendido por posse e uso de entorpecentes e outro menor foi flagrado consumindo bebida alcoólica e, por isso, foi levado para casa pelo Conselho Tutelar. E você vai ver depois do intervalo. Nova Friburgo registra 2 mortes para a Covid-19. Defesa Civil de Petrópolis alerta para a possibilidade de chuva forte nos próximos dias. Pesquisa mostra que 47% dos trabalhadores vão pagar contas com 13º salário. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo confirmou mais 2 óbitos por conta da Covid-19 esta semana. Desde o início da pandemia, em 2020, a cidade registrou 985 mortes por conta da doença. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo registrou 2 óbitos por Covid-19 nesta semana. De acordo com o boletim, desde o início da pandemia, em 2020, a cidade já registrou 34.994 casos, sendo 1.025 em profissionais de saúde. Além disso, 995 óbitos já foram registrados na cidade, sendo 6 em profissionais da saúde. A gente lembra que até o momento não há casos em análise. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que dos 71.028 testes realizados na cidade, 56,3% deles confirmaram casos de Covid-19. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Richard. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis realizou hoje uma reunião na sede da Prefeitura de Petrópolis devido à previsão de chuva forte para a cidade nos próximos dias. Na reunião realizada na sede da Prefeitura de Petrópolis nesta segunda-feira, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil alertou sobre a previsão de chuvas fortes para a cidade entre a noite e madrugada desta segunda-feira. A possibilidade é que dure até quinta-feira de forma intensa e em menor escala entre sexta e sábado. Com isso, ainda durante a tarde desta segunda-feira, o estágio operacional foi alterado para observação. Desde o meio-dia, a equipe abriu o Data-Hora, um arquivo que contém informações de ocorrências. Se não acontecer nada, ótimo, o planejamento deu certo. Se tiver alguma ocorrência que precise ser acionada, automaticamente a gente já vai lançando ali quais são as informações. Esse Data-Hora vai sendo atualizado a cada 12 horas e a gente vai informando isso. No final desse processo, a gente vai disponibilizar para o Conselho todo esse Data-Hora com as informações, para que a gente saiba ali quando mudou de estágio operacional, quando teve a informação. Então, a partir daí, a gente começa a fazer essas informações. A principal preocupação são com os acumulados de água que caem durante as chuvas. O protocolo de chuva acumulado da Defesa Civil já foi criado para as chuvas de verão. As sirenes serão acionadas da sede da Defesa Civil caso haja necessidade. Com isso, 2 equipes vão rodar as comunidades para monitorar situações de risco. Os radares também estão em funcionamento para analisar a situação do município. Os representantes dos núcleos comunitários de Defesa Civil vão trabalhar em conjunto para sinalizar os agentes em casos emergenciais. As secretarias de Assistência Social e Educação também estão trabalhando em parceria com a Defesa Civil, caso seja necessário abrirem os pontos de apoio. A Defesa Civil já tem essa informação, estudado com a equipe técnica, com geólogos,
para que numa situação emergencial o ponto de apoio seja aberto e aí as pessoas numa condição de risco se desloquem para o ponto de apoio. Então, isso já foi pensado também, justamente fruto dessas últimas chuvas em que a gente não tinha essa chuva forte pontual, que a gente utilizou a chuva horária de 40, 50, 60 milímetros, mas você tem 3, 4, 5, 6 dias de chuva forte, em que você pode deflagrar o escorregamento, mesmo que você não tenha uma chuva horária muito elevada. Então, a Defesa Civil pensou nesse processo, esse protocolo foi validado pelo CEMADEM do Estado, então hoje Petrópolis conta com um protocolo também de chuva acumulada. Segundo o coronel, na segunda e na terça-feira, as cancelas de fechamento da Coronel Veiga estão sendo instaladas. São necessárias cerca de 2 a 3 horas para a finalização do procedimento, que tem o intuito de não colocar em risco a vida dos motoristas que estiverem nas ruas durante as chuvas. As equipes já foram reforçadas. 11 agentes estão disponíveis na base, sem contar a equipe técnica. Se for necessário, a Secretaria vai disponibilizar mais equipes operacionais para auxiliar. As agências, órgãos e sociedade civil marcaram presença na reunião. Representantes da Enel, bombeiros e Águas do Imperador receberam instruções para ficarem atentos por conta da possibilidade de queda de árvores. A concessionária Águas do Imperador informou que já tem carros-pipa reservados para emergências. Hoje em dia, eu falo que está difícil a gente conseguir pipa alugada. E nós já temos 2 nossas e já tinha mais uma alugada, no caso conseguimos mais 3 alugadas. Então, continuamos com essas 3 pipas ainda, tá? Que vieram 2 de Niterói e 1 de Friburgo. Então, nós não devolvemos essas pipas, até porque já havia um previsto de alguma coisa de acontecer essa de chuva forte. Então, a gente manteve essas 3 pipas aqui em Petrópolis. Então, se precisar de pipa, já estamos a posto lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só na última quinta-feira a corporação recebeu 6 trotes. Os agentes destacam que tanto as fake news quanto os trotes atrapalham as equipes de socorro e pedem que a população tenha consciência de que não é brincadeira passar informações falsas em momentos sérios e que evitem informações que levem ao pânico. E as equipes de emergência recebem muito trote, mesmo nesse período agora nas chuvas. Eu acho que vale a pena a gente, mais uma vez, como prefeito, falar sobre essa questão do trote e também pedir o trabalho de luz no DEC, vejo o Marquinhos Covelo ali com os agentes de saúde de endemia, né, com os agentes regionais, para a gente fazer uma força, para também os pedidos, né, de socorro, né, cada vez eles sejam mais detalhados, porque tem muita gente traumatizada, tem muita gente que está, qualquer chuva agora fica assustada, é normal, diante de tudo que todo mundo passou nesse momento. Para a Defesa Civil é complicado, tem que fazer uma triagem naquele momento, tentar colher essa informação para poder direcionar o socorro para o local prioritário nesse momento. Na última quinta-feira foi realizada a solenidade que marcou a passagem de comando do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Com a mudança, saiu o Tenente-Coronel de Infantaria Eduardo Teixeira Costa Matos e assumiu o Tenente-Coronel de Infantaria Carlos Otávio Macedo de Souza. Durante o evento, o coronel da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, Brigada 31 de Março, General Nagy, realizou a entrega do distintivo de comando e uma lembrança da Brigada de Montanha ao Tenente-Coronel Costa Matos. Logo após, ocorreu a solenidade de passagem do comando do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Batalhão Dom Pedro II. A transmissão do cargo contou com a apresentação do Tenente-Coronel Costa Matos e do Tenente-Coronel Macedo ao General Nagy. Os comandantes sucedido e sucessor passaram em revista a tropa. Na sequência, a tropa do Batalhão Dom Pedro II desfilou em continência ao novo comandante. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostrou que 47% dos entrevistados que receberam o 13º salário vão utilizar o valor para quitar dívidas.
Instituído em 1962, o 13º salário representa para o empregado brasileiro um alívio no orçamento doméstico e, por isso, é o mais aguardado dos salários. Os beneficiários são pessoas com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. O valor deve ser pago pelo empregador em 2 parcelas. A primeira é entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Vai fazer o quê? Comprar uma casa. Dados do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises mostram que 68,8% dos entrevistados em uma pesquisa recebem 13º salário e que 51,5% deles pretendem gastar, enquanto 47,3% vão quitar dívidas. Já 24,7% afirmaram que vão guardar o dinheiro. 19,9% disseram que vão usar o 13º para mais de 2 utilidades. E em Petrópolis prevaleceu o pagamento de contas. O que o senhor vai fazer com o 13º desse ano? Já tem plano? Pagar as minhas contas. Pagar a conta. Ainda de acordo com a pesquisa, entre os trabalhadores que vão gastar o 13º salário, 71% vai pagar contas relacionadas aos cartões de crédito, enquanto 9% vão quitar as dívidas de financiamentos. Os planos para o 13º é botar um Natal bem farto na minha mesa. Ainda segundo dados, 3,4% dos entrevistados informaram que vão usar o benefício para pagar o cheque especial. 2,9% dos consumidores vão utilizar o 13º salário para quitar empréstimos pessoais, com exceção do cheque especial, e 2% os carnês. Já 10,7% citaram outras dívidas a serem quitadas. Acabou o dinheiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo está atualizando esta semana a vacinação contra o sarampo para toda a população. Essa é uma doença infecciosa grave que acomete crianças pequenas e se propaga de várias formas, seja pelo contato da pele ou gotículas no ar. A vacina está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, nos bairros Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo. Para se imunizar, é necessário ter em mãos a caderneta vacinal para comprovação das doses anteriores. E você vai ver depois do intervalo. O governo libera crédito de 7,5 bilhões de reais para a Previdência Social. Gasto com presentes de Natal deve injetar 2 bilhões de reais na economia do Estado. Consumidores têm direito de devolver produtos comprados pela internet. O Correio Petropolitano na TV volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Diário Oficial da União publicou a medida provisória que abre crédito extraordinário em favor do Ministério do Trabalho e Previdência em pouco mais de 7,5 bilhões de reais. Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Rafaela Cordeiro.
Segundo o Ministério da Economia, o montante será destinado para o pagamento de despesas com compensação previdenciária e também benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. São pouco mais de 5 bilhões e 770 milhões de reais para a área de benefícios e pouco mais de 1 bilhão e 785 milhões de reais para a compensação previdenciária. De acordo com a pasta, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro também está de acordo com o recente entendimento do Tribunal de Contas da União, que aponta como requisito a imprevisibilidade das despesas. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. Neste período, é preciso estar atento na hora de comprar os presentes de Natal. E para evitar que os consumidores tenham dor de cabeça depois, o Procon separou algumas dicas para te ajudar. O Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento de compra pela internet no prazo de até 7 dias a contar da data do recebimento, caso o consumidor não tenha gostado do produto ou ele tenha chegado danificado. Por isso, é importante guardar uma cópia dos contatos de e-mail e protocolos de ligações telefônicas para comprovar. Se o consumidor não conseguir resolver o problema, a recomendação é que ele procure o Procon. Observar muito, já que é um presente que tem uma data de chegada, uma data de apresentação específica, que é o dia 24, dia 25, observar, muita gente esquece de ver quando vai chegar aquele produto, e às vezes tem uma surpresa desagradável, ele chega no dia 10 de janeiro, ou não chega, então você tem que comprar com bastante antecedência, saber se eles vão cumprir, em caso de descumprimento, sempre procurar o Procon. Saber também que você tem direito a se arrepender daquela compra, porque ela não foi feita em um ambiente físico, em até 7 dias após a chegada do produto. Já nas lojas presenciais, o Código de Defesa do Consumidor diz que o estabelecimento que tenha uma política de troca tem a obrigação de substituir o produto adquirido pelo cliente. Normalmente, os estabelecimentos costumam trocar os itens desde que mantida a etiqueta e em um prazo pré-estabelecido. Neste caso, os vendedores devem respeitar o valor pago e não podem exigir complementos de valor, principalmente nas trocas pelo mesmo material. A legislação determina que o consumidor tem até 30 dias para realizar a troca de um bem não durável como um alimento e 90 dias para a troca de um bem durável como um eletrodoméstico ou roupa. O Procon alerta ainda para os golpes, principalmente em compras feitas pela internet. Pesquisar a procedência do site para ver se não é falso é muito importante, além de avaliar as reclamações em sites como Reclame Aqui e analisar informações de quem é o beneficiário descrito no boleto de pagamento. E ainda falando sobre os presentes, seja roupa, brinquedo ou uma lembrancinha, a maioria das pessoas deve garantir ao menos algum presente para os familiares e amigos. Por isso, de acordo com a FEComércio, 2 bilhões de reais devem ser injetados na economia do estado do Rio de Janeiro durante esse período. Na vitrine das lojas, as cores indicam: o Natal chegou. De acordo com uma pesquisa realizada pela FEComércio, os gastos com os presentes nessa época do ano devem injetar 2 bilhões de reais na economia do estado. Com isso, petropolitanos e cariocas vão às ruas na busca pelo presente ideal. Normalmente presente para criança, né? Criançada, né? Merece presente, né? Fazendo as continhas primeiro, vamos ver, né? Vai ser lembrancinha, mas vai sobrar um pouquinho para poder presentear. De acordo com o levantamento, 74,2% dos cariocas vão às compras e o gasto médio com os presentes deve chegar a R$ 392. Dentre os itens mais procurados estão roupas e acessórios, seguidos por brinquedos, lembrancinhas e produtos eletrônicos. Apesar disso, Márcia, que é gerente de uma loja de cosméticos, afirma que a procura por produtos do segmento tem crescido. A gente já tem percebido um aquecimento econômico, né? A partir dessa semana já começaram a aumentar as vendas. A gente tem muita opção de presente, né? Eu acho que as pessoas elas estão cada vez mais formalizando esses encontros, esses reencontros. A gente tem muitos kits, né? A perfumaria, cuidados para o corpo, cuidados para a pele. Eu acho que é algo que realmente ficou bem em voga esse ano e a gente tem sim atendido as expectativas. Esperamos mais. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de outubro, com 1.070 pessoas. A pesquisa ainda apontou que 44,8% dos entrevistados devem fazer as compras em lojas físicas, enquanto 24,8% em lojas virtuais.
Os filhos devem ser os mais presenteados durante o período, o que não significa que as esposas não vão ser presenteadas. Surpresa vai ser se eu não comprar. Ela fica brava. Vai. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo semanal. Do dia 19 ao dia 26 de dezembro, a previsão para o estado do Rio de Janeiro são de acumulados de chuva maiores de 50 milímetros. Agora, falando sobre a previsão do tempo, a terça-feira em Nova Friburgo será chuvosa. No período da tarde, há a possibilidade de chuva muito forte com trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 13 e máxima de 19 graus. A situação em Teresópolis é parecida. As pancadas de chuva com trovoadas já começam pela manhã e se estendem até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 20 graus. A previsão para Petrópolis também é de chuva moderada forte, com possibilidade de trovoadas em regiões isoladas do município, com mínima de 14 e máxima de 20 graus. Quem estiver em Paraíba do Sul pode preparar o guarda-chuva e os casacos, porque a previsão também é de pancadas de chuva. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 21 graus. Partido Alferes amanhece com trovoadas e pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. E em Três Rios, a terça-feira será de chuva moderada forte com trovoadas. Na cidade, a mínima vai ser de 18 e máxima de 22 graus. O INMET ainda informa que nas cidades citadas os ventos vão ser fracos, mas em caso de emergência a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.